Boa noite a quem vem chegando, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gamification Summit, webinário quinzenal promovido pela Gamifique para falar sobre o mercado de gamificação no Brasil. E hoje nós vamos falar um pouco sobre gamificação em venda de serviços. Por isso, nós convidamos aqui três feras para falar sobre o assunto. O Gustavo Andrade, da VSX, o Giovanni, da West Energy, e o Marcel Leal, que é especialista em gamificação. Gostaria que o Gustavo falasse um pouco sobre como estava o cenário da VSX antes da chegada da Gamifique e qual foi a principal dor que a Gamifique sanou da VSX com a implementação dessa metodologia inovadora que é a gamificação. O cenário da Gamifique, na realidade a Gamifique veio alterar significativamente o cenário, principalmente o cenário no aspecto de interação entre os nossos colaboradores. Nós já tínhamos algum trabalho, alguma interação entre eles no aspecto de criar posições lúdicas. Isso fez com que a gente tivesse alguns gaps. Eu não conseguia identificar, dando como exemplo, quais eram os pontos, quais eram as skills que eu precisaria focar e trabalhar em determinados períodos. Com a Gamifique, isso ficou infinitamente mais fácil. Fez com que a gente tivesse, primeiro, uma ferramenta que centralizasse todas essas informações, então meio que ficou como uma espécie de intranet, uma condição de foco central de informações. Eu consigo definir perante os meus colaboradores quais são as informações que são mais úteis naquele determinado momento. Então, por exemplo, um tema como engajamento, um tema como participação do trabalho em equipe, um tema como qualificação, eu consigo focar em determinados períodos do mês ou até em determinada semana, e isso facilitou muito o meu trabalho, além de, obviamente, criar toda uma estrutura, inclusive física, para que a gente tivesse um alto potencial de desenvolvimento. Por exemplo, hoje, no salão de vendas, eu tenho duas telas, certo? Enormes, onde as corridas, que basicamente eu tenho duas, uma corrida geral e uma corrida específica para vendas, elas fiquem expostas para toda a empresa. O Gustavo falou muito dessas telas, né, e dessa transparência, dessa comunicação que a galera tem, tanto entre eles, né, quanto, né, nessa brincadeira de tiração de sarro e tal, que é normal e é saudável, é legal, mostra a transparência, melhora o clima da empresa, melhora tudo, mas ele tocou num ponto que é crucial pro negócio, que são os dados, né? Quando a gente usa uma plataforma digital, essa é a vantagem de uma plataforma digital, a grande vantagem de uma plataforma digital, a gente tem todos os dados mapeados ali. Qual era o grande desafio da empresa de vocês e como a gamificação tem ajudado a mudar esse cenário? Davi, hoje a gente trabalha com energia solar e algo bem específico do nosso setor, que a gente estava um pouco com dificuldade aqui, a questão de gamificação, de um se desafiar, ter a competição entre os representantes e os vendedores sempre existiu. O que eu acho também muito importante, tem que ter aquela brincadeira, enfim, acaba descontraindo e traz resultado. Mas uma dificuldade que nós tínhamos muito na nossa empresa é justamente o que o Marcel comentou, a questão de conseguir enxergar os dados, porque a gente vende no mês e a venda, por exemplo, de julho, a gente vai conseguir faturar lá em agosto, setembro, daqui 2 meses depois de a venda ter feito, o contrato está assinado. Então, nós estávamos em busca de uma plataforma e apareceu a Gamifique, enfim, o Hugo apresentou a plataforma, e foi isso que mais chamou a atenção de nós. Que a gente consegue ter os dados ali na plataforma, mas o nosso objetivo principal na plataforma da Gamifique foi realmente essa questão de ter os dados, né? Então, conseguir ver quanto cada vendedor tinha vendido, quanto que tinha faturado. Então, foi isso que mais interessou nós na plataforma Gamifique, no caso da Vi. Digamos assim, os KPIs que a gente focava muito, que são taxa de conversão, volume de vendas, número de negociações geradas, esses sofreram diretamente uma alteração,
certo? Agora, existiam outros índices, e aí esses 3 eu posso consolidar com um crescimento pelo menos algo em torno de 18%, que é aquele número que eu tinha mencionado, acima do que a gente tinha projetado. A gamificação, ela tem muito mais impacto, a gamificação ela tem muito mais impacto onde tem pessoas. Né? Óbvio que a gente está falando aqui o Gustavo mostrou que cresceu 18% no resultado e tal. A gente vai ter esse impacto porque são as pessoas que produzem esses resultados, mas o impacto maior está nas pessoas. Então, quando a gente fala de onboarding, de reduzir 3 dias, é um ganho absurdo. Eu lembro de casos onde a gente reduziu de dias para horas. Então, onde tem em onboarding, né? Onde tem pessoas, a gamificação funciona. Porque a gente mexe com a motivação das pessoas, né? Mas a Gamifique nos ajudou muito, até foi o objetivo contratar a plataforma da Gamifique por conta da organização dos dados da empresa, questão de venda e faturamento. E hoje, a gente tem a questão de nosso engajamento dentro da plataforma também, melhorou muito a questão de conhecimento, que a gente consegue, toda semana a gente lança alguns vídeos sobre temas de energia solar, de investimentos, enfim, a gente consegue treinar os nossos vendedores, que a gente não consegue estar todos os dias com eles, mas a gente consegue treinar de uma forma remota. E o pessoal aderiu bem, a gente conseguiu colocar ali dentro também desafios para assistir os vídeos, comentar, dar like, e os representantes aderiram bem à plataforma Gamifique. O sistema de recompensa dos games, ele propicia esse achatamento da curva de aprendizagem, né? Porque vou dar aqui o exemplo que eu sempre cito, o Super Mario, ou então o Sonic, aquela mecânica de ter uma fase de 3 minutos, você já passa a fase, já ganha uma moedinha, ganha estrelas, pega o cogumelo, o personagem cresce, daqui a pouco, em 10 minutos você já matou o primeiro chefão. Então essa dinâmica, esse sistema de recompensas rápidas da gamificação que propicia esse achatamento da curva de aprendizagem, né? A gente tem algumas tecnicidades que, se elas não forem colocadas na mente de quem vai trabalhar de uma forma que fixe, cara, isso pode gerar um prejuízo, inclusive financeiro para a empresa. Então, se você não explicar muito bem, por exemplo, a condição de carência, a condição do que é um contrato empresarial, do que é um contrato pessoa física, se eu passar única e exclusivamente para ele o conceito frio e seco da legislação, cara, isso não vai fixar na cabeça dele. Só que quando eu coloco isso num joguinho, onde eu coloco um exemplo lúdico de como é que ele vai usar, onde eu digo que a carência, olha, sabe aquele tempinho que o cara vai ter que esperar para contratar ou para utilizar o plano? E isso a gente chama de carência. Então, marque a opção A, B ou C que representa o exemplo. Então, isso, quando vai consolidar o conhecimento na cabeça dele, é muito mais fácil. E eu tenho, e consigo comprovar isso, no antes e depois. Mas é a questão da competição mesmo, a gente gosta mesmo de competir. Mas até com conversa com o Hugo, até pensei que talvez seria uma resistência, né? Mas até que não, Davi. O pessoal aceitou bem e utiliza, sabe que a plataforma vai auxiliar também na parte comercial, né? Que a gente fala que, você falou de preconceito também, né? Tem um pouco de preconceito de jogos e tal. Você pergunta para as pessoas, você gosta de jogar? Não gosto de jogar, não gosto de jogos em geral, mas normalmente são as mesmas pessoas que têm, sei lá, colocam o diploma que fizeram um curso na parede, né? Tem pendurado ali, tá exibindo para todo mundo, ou então um troféu que ganhou de algum torneio de truco que teve na cidade, enfim. Coisas que não são teoricamente jogos, mas que são, no fundo, tem jogos, né? A própria escola, né? É uma jornada gamificada, né? Para você passar do primeiro para o segundo ano, você tem que passar nas provas, tem que demonstrar para os seus professores que você adquiriu aquele conhecimento. A nossa perspectiva com relação à gamificação, ela é de ampliar em alguns aspectos internos, e o principal, que vai ser a nossa segunda fase agora no segundo semestre, é ampliar a gamificação agora para os parceiros externos. Essa competição, enfim, entre representantes, e agora a gente está tentando moldar que a gente consiga fazer uma competição entre times, para aí sim ficar mais interessante tu ter uma equipe, enfim, para conseguir competir, pensando em números de vendas e faturamento. Esse é o nosso objetivo, pensando numa competição. E, lógico, a Gamifique sempre vai estar participando com nós,
a Irani organizar esses dados. Espero que a gente continue com essa parceria por um longo tempo. Agradecer a todos que estiveram conosco. Você que está assistindo a gravação desse webinário, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com todos aqueles que você acredita que devam ter acesso a essas informações, a esses conhecimentos que nós trocamos aqui ao longo do nosso papo. Agradecer imensamente ao Gustavo Andrade, da VSX, ao Giovanni Fiorese, da West Energy, ao Marcel Leal, especialista em gamificação,